Informações do Cruzeiro nesta terça-feira, apenas o segundo dia de férias para os jogadores do Cruzeiro. Serão 3 semanas até a retomada dos trabalhos, diretoria trabalhando no mercado, precisando definir também o futuro de atletas que estão emprestados. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta terça-feira, o Cruzeiro aí com a diretoria apenas trabalhando neste momento, o mercado ainda não está totalmente aquecido, Cruzeiro trabalhando aí, esperando por propostas pelos jogadores e também, claro, buscando reforço para a sequência da temporada, quando o futebol for retomado, uma tendência aí de calendário cheio, só parando ali em data FIFA, após a Copa do Mundo, e claro, o calendário do Cruzeiro pode ficar preenchido por muito tempo em caso de classificação aí nas oitavas da Copa Libertadores e em caso também de classificação nas oitavas da Copa do Brasil, sem contar os 20 jogos restantes no Campeonato Brasileiro. Então apenas o segundo dia de férias, muito tempo ainda para a gente trazer informação, claro que nem sempre vai ser possível ter alguma coisa nova, porque também o Cruzeiro não vai sair contratando um monte de jogador e os campeonatos paralisando somente agora, as coisas ainda precisam esquentar. Mas o Cruzeiro, por exemplo, precisa definir algumas questões, jogadores emprestados. Ontem até a gente trouxe no Central da Toca, centraldatoca.com.br, uma informação, por exemplo, sobre o Guimeira. O Guimeira é um cria da Toca, ele está no Feirense de Portugal, ele disputou 32 jogos pelo Feirense, marcou 4 gols, foi vice-artilheiro da equipe na segunda divisão de Portugal, e o atleta deve ser emprestado mais uma vez. Ele tem 21 anos, contrato com o Cruzeiro até o final de 2028, está emprestado até o dia 30 de junho, o próprio Feirense já demonstrou interesse em renovar o empréstimo, tem outros clubes aí também procurando para entender a questão e vamos aguardar o que o Cruzeiro vai fazer, se vai tentar uma venda ou se renova o empréstimo do atleta por mais uma temporada, e aí teria que se precaver também quanto ao vínculo contratual, por mais que tenha o contrato do Guimeira até o final de 2028, Cruzeiro que recentemente definiu aí a vida do William Fernando, indo para o Avaí, o próprio Pedrão também indo para o Avaí, e tem que ver outros jogadores que estão no elenco aí se vão receber alguma proposta no mercado, sem contar aquelas questões que a gente já trouxe de jogadores valorizados, Kaique, o Christian, o Jonathan Jesus, o Cruzeiro que tem atletas que têm perdido um certo espaço no elenco, e aí vamos aguardar ao longo dos próximos dias. Negociação mesmo em andamento, Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing, jogador que é um desejo aí do Cruzeiro, principalmente pela questão da lateral esquerda, de ter apenas o Kaique e uma possibilidade real de se chegar proposta nesta janela de meio do ano. Então o Cruzeiro tenta aí se antecipar e já ter um bom lateral esquerdo também, caso venda o Kaique. Caso não venda, de qualquer forma, terá um upgrade aí na opção de lateral esquerda na Toca da Raposa 2. Sobre Igor Júlio, até ontem as redes foram movimentadas aí com uma situação do atleta que ele respondeu uma postagem de um torcedor falando sobre um interesse do Atlético Mineiro no jogador, e ele disse em curtas palavras uma resposta no Instagram que todo mundo já sabe aonde eu quero jogar. O atleta que teve uma proposta primeira do Cruzeiro, foi recusada pelo Brighton, e a segunda proposta ainda não aconteceu, então hoje é uma negociação aí sem avanço, e repito, proposta mesmo que o Cruzeiro vem negociando já há alguns dias
é com o Racing para tentar a contratação do lateral esquerdo, Gabriel Rojas. O Cruzeiro se movimentando na janela de transferências. E aí? Quem vai? Quem fica? Quem pode chegar? Quais são as possibilidades de negociações no Cruzeiro? As possibilidades, tudo que tá rolando nos bastidores do Cruzeirão a partir de agora com Emerson Pansieri. Um abraço. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde para você também. Seu nome, seu bairro. Um abraço para quem nos acompanha no Rádio Esportes Itatiaia, Simões, Alê, toda a nação celeste. O Cruzeiro no segundo dia de férias, né, fazendo também esse descanso, dando esse descanso para os jogadores. E é interessante, Thiago, porque algumas negociações vão acontecer de saída e algumas negociações de chegada. Eu vi muita gente dizendo, que o Cruzeiro vai fazer, várias contratações, que vai ser agressivo, que vai contratar isso, que vai contratar aquilo. Pelo menos o que eu tenho de apuração não será isso. Não vai ser esse o comportamento do Cruzeiro no mercado. Né? O Cruzeiro acredita que tem jogadores importantes que precisam ser negociados, jovens atletas, por exemplo, que estão no grupo e que precisam também jogar, que precisam ter oportunidade, e só vai fazer movimentação de contratação caso perca jogadores. Por exemplo, eu vou trazer um que nós já noticiamos há cerca de um mês e meio, que ele poderia deixar o Cruzeiro, e de fato isso acontece, é o Chico da Costa. É um centroavante, né, do Cruzeiro, com poucas oportunidades na equipe celeste. O Chico da Costa, ele até entrou, né, no último jogo, no empate com o Fluminense, mas algumas coisas estão chegando. Já chegaram propostas e sondagens, na verdade sondagens, né, de fora do Brasil, e de concreto mesmo, uma do Remo. Aí foi realmente uma proposta querendo levar o jogador. Teve sondagem do Vitória, teve sondagem do Curitiba. É um jogador que não deve permanecer para a próxima temporada, né? Isso mostra, mesmo sendo relacionado para os confrontos, o Cruzeiro não tem outro centroavante, né? Não tem ali um centroavante de origem. O Caio Jorge não é esse centroavantão, tipo o Chico da Costa. É uma questão que o Cruzeiro vai trabalhar. Uma outra questão, por exemplo, jovens, Bruno Alves, Janderson, atletas que já estão no grupo do Cruzeiro, mas não vem atuando, né? Não vem nem sentando no banco de reservas. A tendência é que eles possam deixar o Cruzeiro. E aí, numa modalidade de empréstimo ou numa modalidade de liberação, com o Cruzeiro ficando com percentual de 30, 40, 25, 35, enfim, situações que estão sendo negociadas. Eu estou pegando, por exemplo, essas de saída, né? Algumas contratações que serão feitas serão, mas jogadores deixarão o Cruzeiro para que outros possam chegar. Quem está com muito cartaz para chegar, a negociação continua em andamento, é a do Gabriel Rojas, lateral esquerdo, para a vaga do Cauã Prates, esse sim já com uma situação já definida, futuro totalmente já pré-estabelecido no Borussia Dortmund da Alemanha. Uma outra contratação, Thiago, que eu vou colocar uma interrogação, é a do Igor Júlio. Até houve aí uma questão que o Atlético entraria na parada para contratar o jogador, que ele poderia não ser contratado pelo Cruzeiro. O que eu posso atualizar é que o Cruzeiro já fez proposta pro Brighton, da Inglaterra, querendo o jogador, não avançou numa primeira conversa. O Cruzeiro aguarda também essas sondagens se tornarem propostas de atletas que estão hoje no grupo, né? A gente sabe que Jonathan Jesus vai receber proposta, né? O Vidalba tem aí uma questão contratual com o Cruzeiro até o fim da temporada. Para ele permanecer, no caso, era interessante fazer uma renovação. Será que vai chegar a um acordo com uma renovação do Lucas Vidalba, mesmo tendo o contrato até o fim da temporada? Enfim, são aspectos que estão sendo discutidos para que o Cruzeiro possa ser firme no mercado e buscar contratação. Mas, repito, vai contratar em posição que tem baixa, que tiver saída. Não vai sair, por exemplo, contratando igual foi em 2024, que o Cruzeiro trouxe uma galera. O Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge, um monte de jogador. Não vai acontecer isso para essa janela, Thiagão. Ô, Ale Oliveira, eu entendo que o Cruzeiro tem sim um plantel pronto
de 11, 12, talvez 14 jogadores. Agora, por exemplo, na lateral esquerda, o Cruzeiro se sente confortável improvisando o Cauã. O Kaique tem mercado, né? Como disse o Pansieri, se for vendido aí tem que correr atrás de uma reposição, mas não seria o caso de buscar um jogador que não seja um grande investimento, mas que seja alguém para ser ali um reserva imediato desse Kaique, do Romero, um primeiro volante, já que o Wallace tá fora dos planos, e quando o Pansieri fala desses garotos, o Cruzeiro precisa criar um plano de aproveitamento dessa turma, sabe? Emprestar aí Série B, Série C, pra esses caras rodarem. A gente precisa ver esses jogadores, o Cruzeiro também, pra saber a condição desses jovens. Mas especificamente do lateral esquerdo e do volante, o Cruzeiro não precisa ser grande investimento, mas mapear esse mercado. Joaquim Pinto tem muito conhecimento dentro e fora do Brasil pra trazer um jogador de opção. Repito, não precisa ser aquele investimento de milhões de euros, não. Mas me parece que há uma carência, uma lacuna pra ser preenchida nesse elenco, não, Ale? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida também que vai ter assédio em alguns jogadores. O Kaique, que você citou, é um exemplo. O Jonathan Jesus também é um cara que tem um futuro muito promissor e vem despertando já há algum tempo interesse de outros mercados, né? Então, a prioridade seria segurar esses atletas, mas fundamentalmente na posição de primeiro volante. Na posição de lateral esquerdo que você citou, também eu acho que é necessário, mas você tem ali uma opção improvisada, né? Mas de primeiro volante, os caras que pararam por ali, que foram improvisados por ali, não deram certo. O Mateuzinho não é o jogador indicado para jogar naquela função. Acho o Mateuzinho um monstro de jogador, mas para primeiro volante é difícil, porque a característica principal dele é conduzir. Num setor do campo que, se ele perde a bola, e ele perdeu algumas vezes, é gol dos caras, né? Então o Mateuzinho não pode ficar ali, não tem nem porte físico para isso. O Lucas Silva também não é uma possibilidade, não se sente confortável. Seria um crime colocar o Gerson ali, seria um desperdício, porque o Gerson é o melhor jogador do time, né? Então você ficar preso ali entre os zagueiros seria muito ruim para a equipe. Então, na ausência do Romero, por exemplo, na primeira partida das oitavas da Libertadores no Mineirão, o Romero não vai jogar. Então quem que você vai colocar por ali? Então ali eu acho que é a prioridade número 1, disparado para mim, e a prioridade número 2 seria realmente um lateral esquerdo, sem descartar, sem deixar de olhar para um reserva para o Caio Jorge também, já que o Neiser Villarreal até agora, evidentemente, está amadurecendo o seu jogo, está em processo de adaptação. Sempre que o pessoal fala mal do Neiser, eu sou um deles, né? Eu mesmo lembro para mim, eu mesmo e Irene, do Flaco Lopes. Você lembra que a torcida do Palmeiras queria... O primeiro ano do Flaco era assim, peladeiro, né? Nossa, foi difícil, foi muito difícil. Lembra? Muito. E muito o jogador hoje é seleção da Argentina, os caras estão falando em milhões e milhões de proposta aí pro Palmeiras e tal, então... E o Neiser é bem mais jovem que o Flaco, jovem, né? E tem muita coisa para evoluir, então calma, mas talvez... O Chico da Costa você já tirou pra... Não, o Chico eu só vou com ele lá naquele lugar lá que... Não fala isso. Eu tô falando do aeroporto. Entretenimento adulto. Não, eu tava falando do aeroporto, a maldade tá na cabeça das pessoas, perfeito, já dizia Marcelo Rafael. Mas enfim, são essas as prioridades do Cruzeiro, na minha opinião. O Alexandre Simões, já que o Ale não considera mais o Chico da Costa, Cruzeiro tem pro ataque o Bruno Rodrigues, que até aqui nos firmou sob o comando do Arthur Jorge. O Caio Jorge, nesse processo aí da lesão no público, tomara que com esse tempo agora de mais quase 2 meses aí ele possa se recuperar. O Kenji é muito jovem, o Arroia de beirada, o Neiser central, o Sinisterra, que tem apenas 6 jogos, né, mas ganhou aí a moral, a confiança do treinador e da diretoria renovando o contrato, e o Wanderson, que também tá bem escanteado com o Arthur Jorge. Não seria importante ter mais um atacante de ofício nesse time do Cruzeiro, ou Alexandre Simões? Ô Thiago, mas assim, por incrível que pareça, eu ainda acho o ataque do Cruzeiro, ele com mais opções do que o sistema defensivo, se a gente considera o primeiro volante fazendo parte dele. Porque assim, essa história do zagueiro, né, que surgiu muito forte, foi num momento em que o Vidalba perdeu a titularidade e o Jonathan Jesus entrou, ainda não tinha se firmado, né? Hoje, se o Cruzeiro pensa em contratar um zagueiro titular, é pro lugar do Fabrício Bruno, né? O Jonathan Jesus tá jogando mais do que ele. E eu não acho que o Cruzeiro vai fazer isso, né? Mas o Jonathan Jesus, nessa primeira metade de temporada, como zagueiro, entregou mais do que o Fabrício Bruno. Então eu acho que isso é meio claro. A lateral esquerda eu concordo com a Lê.
Eu acho que o Vidalba poderia suprir, até porque ele teve 2 oportunidades para jogar de lateral esquerdo e se saiu muito bem contra o Bahia e contra o Barcelona. Eu acho que de repente pode se testar e se ter aí uma solução caseira, até porque o Kaique seguindo é um jogador para ser reserva, né? E aí você fazer um investimento alto para ter um reserva, eu acho que talvez, se o Cruzeiro não vai tão forte na janela, não faz muito sentido. O primeiro volante é uma urgência, o primeiro volante. O time do Cruzeiro depende de um primeiro volante, porque o time do Cruzeiro tem pelo menos 2 volantes com qualidade meia, que são o Gerson e o Matheus Henrique, sem contar ainda o Lucas Silva, que é um jogador de muita história, muita tradição no clube, de bom potencial, tá? E aí, esse time depende do primeiro volante, e só tem um. Então isso aí é uma urgência total e absoluta, esse primeiro volante, para poder suprir as ausências do Lucas Romero, até brigar com ele por titularidade ou jogar, porque o segundo semestre também vai ser jogo atrás de jogo e todo mundo vai ter que entrar. E no ataque, o Alê lembrou da história do Flaco Lopes. O Cruzeiro viveu um processo com um garoto que também vai para a Copa do Mundo, parecido com o Donês e Vídea Real, Igor Thiago. Sim. O Igor Thiago, quando surgiu, subiu da base do Cruzeiro pro time principal, era tratado tem uma diferença, né? O Igor Thiago subiu num time desarrumado, um time todo avacalhado, um time horroroso. Mas a questão era perder... O Neise joga no time arrumadaço. Bola sobra pra ele toda hora, pô. Mas a questão do Igor Thiago era que ele perdia gols. Ele perdeu um gol contra o Avaí uma vez em Florianópolis. O Igor Thiago. Exatamente. Eu lembro, isso. Eu lembro. E aí virou meme, é bagre, não serve essa coisa toda. E aí, quando a gente fala das opções de ataque, por exemplo, domingo, o Neise saiu, entrou Bruno Rodrigues. Piorou o desempenho do ataque do Cruzeiro. Porque o Bruno Rodrigues não é centroavante. Segundo, que fisicamente está claro que ele não consegue ainda entregar o que se espera. Mas apesar disso... E o Chico também entrou na rotação abaixo, né? Mas já entrou aos 42, 43, já entrou no desespero. Eu acho que talvez ali, se o Chico tivesse condição, seria a opção o Chico no lugar do Bruno Rodrigues. Você tinha 2 caras abertos, o Chico da Costa é o cara pra bola aérea. Você tinha que ter colocado um centroavante pra estar na área. E com mais minutos, né? Exato. Não um centroavante que sai da área, porque o Bruno Rodrigues tinha momento que ele tava atrás do lateral. Né? Ele saía da área tanto que ele ia lá no meio de campo tentar pegar a bola. Não entendi muito bem. Mas eu acho que é isso. Então, se o Cruzeiro não vai forte na janela, eu acho que a última coisa a pensar é um reserva pro Kaique tendo o Vidalba. Eu acho que um zagueiro aí para ser reserva e um segundo volante para brigar ali com o Romero são situações mais urgentes do que esse lateral esquerdo. Vamos ficar de plantão, acompanhar essa movimentação de Thiago, mercado do Cruzeiro. Deixa eu só terminar com uma informação, que a gente está falando tanto de primeiro volante, né? Você citava o Simões, o Alê. Sabe quem tem contrato com o Cruzeiro até 2028? Wallace. Exatamente. Passe pra gente arrematar o Cruzeiro, programação de férias, turma descansando, já os jogadores começam aquela inveja boa na gente, né? Cada um pra um canto, cada um numa praia, todo mundo no relax, Passe. Aquelas sacolas cheias de compra, né, Thiagão? Tranquilo, beleza, isso aí, é a verdade. Olha lá, então é até o dia 21 esse descanso, né? Essas férias vão até o dia 21. Dia 22 todo mundo volta aos trabalhos na Toca da Raposa. O técnico Arthur Jorge diz que vai acompanhar ativamente o mercado de saída e de chegada. Agora, nós falamos muito, né, Thiago, de zagueiro, essa questão do primeiro volante, de lateral esquerdo. Agora tem um jogador que pode receber propostas e já vem uma sinalização ao Cruzeiro que alguma coisa vai chegar, que é o Christian, que hoje não é só um meio-campista, né? É um jogador que atua mais à frente. Se você for levar em consideração, são 33 jogos essa temporada, 8 gols marcados, 3 assistências. Vamos ver, né? Enfim, futebol europeu tá de olho no Christian, é uma idade, né, que o jogador também fica ali naquela de querer talvez fazer a redenção financeira, alguma coisa nesse sentido. O Christian, que é um jogador que quando chegou ao Cruzeiro na temporada passada, ele tinha uma proposta do Palmeiras, né, ele tem 25 anos, vamos ver, mas alguma coisa pode chegar e o Cruzeiro vai, obviamente, como todos os outros que eu disse, observar se vale a pena ou se não vale, mas que deve chegar, Thiagão, isso deve.
Vamos continuar de plantão acompanhando o mercado do Cruzeiro, reforços, quem pode sair, movimentação do Arthur Jorge, folga para os jogadores, mas a diretoria segue trabalhando. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!